na Bíblia, livro de Êxodo. Bom dia com Jesus, irmãos. Hoje nós estamos iniciando o segundo livro de Moisés, chamado Êxodo. E o nosso profeta, William Marion Branham, na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. No parágrafo 121, ele disse: Ele é o tema principal da Bíblia inteira. Se você lê a Bíblia e não vê a Cristo em cada versículo dela, volte e leia novamente. Vê? Se você não consegue ver a Cristo em cada versículo da Bíblia, então leia novamente, porque você falhou em ver algo. A Bíblia é Cristo, Ele é a palavra. Quando você lê, no princípio criou Deus, ali está Cristo. Vê? Cada disso, até o amém em Apocalipse, e cada palavra testificando de Jesus Cristo. Ele é o tema principal da Bíblia. Ele estava nos profetas, ele estava nos salmos, ele estava na história da Bíblia. A Bíblia é um livro profético, é um livro histórico, é um livro de amor, é um livro de cânticos, é um livro de vida, e ali dentro você encontra a Cristo. Ele estava nos profetas, ele estava nos salmos, ele estava na história, e ele também na Bíblia, e as coisas que hão de vir. Deste modo, ele era antes e muito depois. O que isso faz dele, então? O mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora nós seremos abençoados com o livro de Êxodo. Nós vamos começar no capítulo 1, os descendentes de Jacó no Egito. Estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade, Azer. Todas as almas que procederam dos lombos de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. E faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. O rei que não conheceu José. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com as cargas, porque edificaram a Faraó cidades, a Marzéns, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligia, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. As parteiras poupam as vidas aos recém-nascidos.
E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra, e o nome da outra Puã, e disse: Quando ajudardes a dar luz às hebreias e às vindes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizestes isso, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que as parteiras venham a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. O nascimento de Moisés, capítulo 2. E foi um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a uma criada que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. E então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou e chamou o seu nome Moisés. E disse: Porque das águas o tenho tirado. Moisés mata um egípcio e foge para Midian. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou a um e a outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 homens hebreus contendiam, e disse ao injusto: Por que feres a teu próximo? O qual disse: Quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como matastes o egípcio? Então temeu Moisés e disse: Certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali.
Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e deu de beber ao rebanho. E voltando elas a Remuel, seu pai, ele disse: Por que hoje tornastes tão depressa? E elas disseram: Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e deu de beber ao rebanho. E disse às suas filhas: E onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, e ele chamou o seu nome Gerson, porque disse: Peregrino fui em terra estranha. A morte do rei do Egito. E aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Capítulo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, brandou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tire os sapatos de teu pé, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do heveu, e do amoreu, e do perizeu, e do heveu, e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: Certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhe direis? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Vai
e ajunta os anciões de Israel, e diz-lhe: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto eu disse: fazei-vos aí subir da aflição do Egito, a terra do Cananeu, e do Eteu, e do Amoreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu, a uma terra que emana leite e mel. E ouvindo a tua voz, irás, tu com os anciões de Israel, ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: o Senhor Deus dos hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele, e depois vos deixará ir. E eu darei graça a este povo, aos olhos dos egípcios, e acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, e joias de ouro, e vestes, as quais poreis sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Capítulo 4. Milagres através de Moisés. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isto na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: põe agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a pôr a tua mão no teu seio. E tornou a colocar a sua mão no seu seio. Depois, tirando do seu seio, eis que se tornara como a sua carne. E acontecerá que, se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes 2 sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomaras do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem, ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: ah, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. E eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhes falará, e porás as palavras na sua boca. E eu serei com a tua boca e com a boca dele, ensinando-vos
o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Moisés volta para o Egito. Então foi Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atentas que faça diante de Faraó todas as maravilhas que te tenho posto na tua mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito: Deixa ir o meu filho para que me sirva. Mas tu recusastes deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. E aconteceu no caminho, num estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e lançou-o a seus pés e disse: Certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: Esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse o Senhor a Arão: Vai ao deserto, ao encontro de Moisés. E ele foi, e encontrou-o no monte de Deus, e o beijou. E relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com que o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciões dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu, e quando ouviram que o Senhor visitara aos filhos de Israel, e que via sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre cada um. Deus vos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.